Opa, aqui é o professor Ivo Cabeleireiro e nesse vídeo aqui eu vou responder a pergunta de uma pessoa que perguntou desse jeito assim: o que é melhor, eu finalizar a lateral com o pente corrido ou com a máquina? Qual a melhor forma? E eu vi vários comentários lá, várias pessoas comentando a respeito, várias pessoas dizendo que era melhor no pente corrido. E eu te digo que a melhor forma para você finalizar uma lateral de um cabelo, aqui na aresta, na divisão entre lateral e topo, é com a máquina. É com a máquina. Por quê? Porque a máquina ela possui uma altura precisa. Ela possui uma altura certa. Ela possui uma altura que você pode passar e não ter medo de errar. A maioria dos cortes que é feito hoje, vou falar do corte degradê, né, que é um corte feito com a zero, o corte navalhado, que é feito com uma altura menor que a zero, o corte feito com pente número 1, corte militar, o corte feito com pente 1,5, o corte feito com pente número 2, corte social, né? Tem corte que a pessoa passa o pente 1,5 e fica igual, parecido com o número 2, e tem corte que a pessoa passa o 1,5 e fica parecido com o pente número 1. Então o pente 1,5 ele fica entre o corte social e o militar. Você que vai ver de acordo com o cabelo que você pegar. Então tem um corte feito com pente número 3 também, número 4, entendeu? Então esses cortes aí, você pode ter plena certeza que você pode aplicar a sequência de passos após esses pentes escolhidos e você vai conseguir finalizar a lateral com a própria máquina. A máquina, ela tem as alturas que são próprias para você aplicar nos cabelos, entendeu? Não foi à toa que os engenheiros criaram esse monte de pente de máquina que você tem aí. A máquina Uau, ela tem até o número 12, para você ter uma ideia. Só que a maioria das pessoas tem até o número 8, são poucos os que têm até o número 12. Eu só tenho até o número 8. Por que eu te falo isso? Como foi para mim descobrir isso? Quando eu comecei a cortar cabelo, eu aprendi a cortar cabelo só com a tesoura. E eu aprendi sozinho, na prática, praticando mesmo, pegando o cabelo, cortando, errando e vendo cada erro e tentando melhorar no próximo. Foi muita prática até eu conseguir aprender a cortar só com a tesoura. E eu dominei a técnica com a tesoura. Eu cortava no pente corrido um cabelo todinho, eu fazia um corte por completo no pente corrido. Com o tempo eu comprei a máquina. E aí eu passei a usar a máquina. Só que eu já era craque no pente corrido, entendeu? Então muitos dos cortes que eu fazia, né, que eu tentava dar altura nele aqui nessa região, né, da aresta onde essa pessoa perguntou, eu vi que era muito fácil fazer com a máquina, entendeu? Aquilo que eu penava para fazer, aquilo que eu passava um sacrifício enorme para fazer no pente corrido, com a máquina eu passava rapidinho. E o que foi que aconteceu? Eu passei a cortar cabelo mais rápido. Então, eu vi que com a máquina era muito mais fácil. E quase todos os cortes que eu fazia com a tesoura, eu fui descobrindo, etapa por etapa, quais eram os pentes que davam certo, de acordo com a região que eu estava trabalhando, entendeu? Veja só, quando eu trabalhava com a técnica do pente corrido, eu procurava pentes, desses pentes de pentear, com alturas diferentes para me comprar, para me variar a definição do formato que eu ia dar, entendeu? Se eu quisesse cortar, por exemplo, um cabelo na altura da 1, uma vez eu comprei um pente bem fininho, e esse pente ele me possibilitava cortar com a técnica do pente corrido bem baixinho. Eu encostava ele no couro cabeludo e ia cortando, tchac, e ficava bem baixinho, como se fosse um corte com o número 1. E depois, quando eu ia aumentar a altura, né, no decorrer que eu já estava numa certa medida aqui no crânio da pessoa, que eu queria aumentar para me modelar o corte do cliente, para me fazer uma altura menor aqui embaixo e uma altura maior aqui em cima, eu mudava o pente. Eu pegava já um pente mais grosso, entendeu, para me cortar. E assim eu ia fazendo. Então eu tinha muito trabalho para me fazer um corte todo no pente corrido, como se fosse um corte militar, entendeu? Começar bem baixinho aqui e ir aumentando a altura e deixar alto aqui em cima. Então, quando eu peguei a máquina, eu vi que com a máquina eu fazia aquilo com a maior facilidade, entendeu? Eu aplicava o número 1, 1,5, 2, 3 e
4, entendeu? Chegava na altura que eu queria aqui, ó, no final da lateral, com a máquina, entendeu? Então eu passava sempre essa sequência de passos. Eu acrescentava altura, entendeu? O que eu tentava fazer com o pente corrido, que eu penava para me fazer, que era para mim criar um formato aqui, olha, reto, chegar em uma altura maior aqui no final do lateral, aqui na aresta, na divisão entre a lateral e o topo, com a máquina eu faço muito fácil. Então eu posso dizer que com a máquina é muito mais fácil para o professor fazer isso, entendeu? E aí o que é que eu quero que você entenda? Qual é a hora de eu usar a máquina e qual é a hora de eu fazer o pente corrido? Para você fazer essa escolha, para mim fazer essa escolha na verdade hoje, o que é que eu uso? Eu sei exatamente quais são as alturas que cada pente da máquina possui e se eu quiser uma altura acima dos pentes da máquina, aí sim que eu passo para a tesoura, entendeu? É assim que eu faço. Se eu quiser uma altura aqui no final da lateral que seja mais alto do que as alturas que o pente da máquina possui, no caso se for um cabelo bem cheio, um cabelo grande, entendeu? Aí sim é que eu vou para a tesoura, entendeu? E eu nem uso a técnica do pente corrido, eu uso a técnica do dedo, pegar o cabelo em mechas, entendeu? Por quê? Porque quando eu fui fazer os cursos, né, que eu fui aprender a cortar cabelo, eu vi que tinha muito barbeiro adoecendo da mão, fazendo o movimento do pente corrido, tchá, 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 muito movimento. E isso fazia com que com o tempo o barbeiro adoecesse, entendeu? Então eu troquei essa técnica do pente corrido por essa aqui de pegar as mechas com os dedos. Mas tem horas que a gente vai fazer alguns detalhes com o pente corrido, por exemplo, um canto aqui que ficou de cabinho, a gente vamos lá e tchá, tchá, com o pente corrido, entendeu? Então hoje eu uso muito pouco o pente corrido, mas as pessoas falam assim, não, mas é preciso, eu tenho que aprender, que eu não sei quando eu vou precisar. Para o barbeiro ser completo, ele tem que trabalhar com o pente corrido, ele tem que fazer corte só na tesoura, para ele se sentir seguro de que ele sabe cortar cabelo. Então eu concordo que você deve aprender sim, você deve ter a prática para você dominar e sentir a confiança, se sentir seguro de dizer que você sabe cortar cabelo e que em qualquer ocasião você está preparado, entendeu? Você está preparado, mas só que você tem que fazer essa, como é que eu posso dizer, você tem que saber o momento de você usar as técnicas. No caso, se você for usar a técnica do pente corrido com a altura do pente que seja baixo, você vai estar desperdiçando o seu tempo, você vai estar desperdiçando o seu conhecimento, entendeu? Não adianta você ser profissional se você não sabe usar a técnica certa, o pente certo, entendeu? No caso, você só vai usar a tesoura quando for uma altura acima das alturas que o pente da máquina possui. E as alturas que a gente finaliza uma lateral são quase todas compatíveis com os pentes que a máquina possui. Dificilmente você vai terminar uma lateral aqui em uma altura maior do que o número 8 ou o número 6. A minha base, né, que eu finalizo as laterais aqui dos meus cortes é com o pente número 4, com o pente número 3 e com o pente número 5. É essa base aí, entendeu? Entre o número 3 e o número 5. Às vezes a gente finaliza até com o número 2. Então, as máquinas, elas têm esses pentes, entendeu? Ela tem os pentes próprios para você finalizar as laterais do cabelo, para você chegar aqui no final da lateral em um formato reto, em uma altura. Olha meu cabelo, a altura que está aí, ó. Esse meu cabelo aqui, essa altura que está aqui no final da lateral, olha, se eu fosse cortar ele, eu poderia chegar aqui no final dessa lateral com o pente número 5. O pente número 5, ele manteria esse formato reto aqui, olha. Ou o número 6. Entendeu? Olha, o meu cabelo está um pouco grande, olha. Olha aí, ó. O pente número 5 ou o pente número 6, ele me pouparia o trabalho de eu ficar penando com o pente corrido, entendeu? Mas no caso de quem está iniciando e quer treinar para aprender, né, você pode praticar, mas eu te digo que não há tanta necessidade, mas para você colocar no seu currículo de que você sabe, né, você deve treinar. Mas para você treinar, treine no momento certo. Pegue um cabelo que seja acima da altura dos pentes que a máquina possui, entendeu? Porque
Se você for cortar um cabelo com pente corrido aqui, que fosse o cabelo que fosse terminar na 4, você nem vai conseguir dar a perfeição que o pente número 4 ia te dar, entendeu? Então treine no pente corrido em cabelos que seja próprio para o pente corrido, entendeu? Cabelo cheio, entendeu? Cabelo mais alto, entendeu? Treine a técnica certa, no cabelo certo, no momento certo, para você ficar craque nos cortes, entendeu? Para você cortar rápido. Tem muita gente que diz assim, eu estou demorando não sei quantos minutos no corte. Mas talvez porque ela não esteja usando a técnica certa com o cabelo certo, com o equipamento certo, no momento certo, entendeu? Talvez ela esteja usando a técnica errada no momento errado, com o equipamento errado, não está adequado, entendeu? Para acelerar o processo. Então, você tem que saber o momento que você vai usar a técnica, você tem que saber o momento que você vai precisar usar o equipamento certo no cabelo certo para dar o formato certo, senão você vai se complicar, você vai perder tempo, você vai achar que cortar cabelo é difícil, você vai achar que você está tendo muito trabalho, entendeu? E você não vai alcançar um resultado satisfatório. E o pior, o seu cliente também vai ver que você não sabe cortar cabelo, entendeu? Então, use o equipamento certo, use a técnica certa no momento certo, entendeu? Para você alcançar o melhor resultado que você puder com o seu trabalho, tá ok? Então, não esqueça, olha, sequência, olha, a partir do passo inicial, a sequência até você alcançar aqui a altura que você quer alcançar no final da lateral, e isso você pode obter com a máquina, entendeu? 2, 3, 4 e 5 em pequenos espaços. Você vai criar um formato reto e vai gerar a altura que você quer aqui no final da lateral. Então, a partir daqui você decide se você vai continuar com a máquina, se o cabelo permite você continuar com a máquina, ou se você vai precisar mudar para a tesoura. Mas a maioria dos cortes aqui embaixo você pode fazer com a máquina que dá certo, tranquilo, tranquilo. Com toda certeza estou te falando. Aqui é o professor Igor Cabeleireiro, eu tenho 23 anos cortando cabelo e eu sei muito bem o que eu estou falando. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like e faça o seu comentário aqui abaixo do vídeo, o que você achou do vídeo, dê sua opinião. Se você quiser me fazer uma pergunta também você pode, eu posso gravar um vídeo para você, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.